Queridos irmãos, convidar você a se colocar de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho do João, no capítulo 20, e vamos ler a partir do verso 19 até o versículo 29. João, capítulo 20, a partir do verso 19, a partir do versículo 19 até o verso 29. Todos encontraram? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Pode se sentar, irmãos. Pai, nós adoramos o teu santo nome através dos cânticos que dedicamos a ti. E agora, Senhor, nós queremos rogar a ti para que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a tua palavra. Fale, Senhor, conosco. Fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, com a certeza que o Senhor falou conosco nesta noite. Abençoe o teu povo, a tua igreja nessa hora. Tire, Senhor, de nós qualquer distração, que possamos agora focar na tua palavra, para então aprendermos dela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20, encontramos um momento crucial. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo, sem esperança, desanimados. Foi nesse contexto que o Senhor apareceu e disse: paz seja convosco. A mensagem da paz, da fé e da transformação se torna
o eixo central, meus irmãos, desse texto. E nesta noite eu quero aqui destacar pelo menos 4 lições a respeito da ressurreição de Jesus. A primeira lição que o texto deixa para nós é a paz em meio ao medo. Essa é a primeira lição. Paz em meio ao medo. Veja o que diz os versos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se retiverdes, são retidos. Irmãos, os discípulos estavam com as portas fechadas, temendo pela própria vida. Eles estavam em um momento de dor, de desespero. A morte de Jesus havia abalado suas certezas e o futuro parecia incerto. Eles estavam preocupados, meus irmãos. O que vai ser de nós agora? O nosso mestre morreu. E agora o que vai acontecer? É neste momento que a desesperança se transforma em esperança com a presença de Jesus. Paz seja convosco. No texto grego é eirene, homem. Paz seja a vocês. Meus irmãos, a paz que Jesus oferece é a paz verdadeira. Diferente da paz que o mundo dá. A paz de Jesus é a paz do Cristo ressuscitado. Quando Jesus aparece, ele não apenas se apresenta, mas traz a paz. Talvez, meus irmãos, você chegou aqui nesta noite com o coração angustiado, preocupado. Talvez você chegou aqui nessa noite enfrentando grandes lutas. Talvez você chegou aqui essa noite passando por grandes tribulações. E é nesse momento de luta, de dor, de angústia da alma, que o Senhor Jesus chega a você. Fala de uma maneira especial. Fala ao seu coração, fala à sua alma. Paz seja convosco. Esta paz, meus irmãos, não é apenas uma saudação, mas uma afirmação da vitória sobre o medo, sobre a morte. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis, onde situações acontecem próximo de nós que nos deixa preocupados, que nos deixa angustiados, que muitas vezes nos faz perder o sono, que nos deixa aflito. Talvez no seu deslocamento da sua casa para cá, você recebeu uma notícia e chegou aqui aflito, angustiado. E é nesse momento, meu irmão, minha irmã, que o Senhor pega você pela mão. E é nesse momento que o Senhor vai ao seu encontro e traz a paz para você. Essa paz que Jesus oferece, fala aqui para os seus discípulos, não é uma paz de ausência de problemas.
Porque Jesus diz aqui para eles: Pai seja convosco. E a partir desse momento, daqui para frente, uma nova fase acontece com seus discípulos. Vão enfrentar perseguições, vão enfrentar lutas, vão passar pela morte. Então essa paz que Jesus diz aqui para os seus discípulos não é ausência de problemas, mas essa paz que Jesus fala aqui é você experimentar e os seus discípulos experimentarem a paz apesar dos problemas. E essa é a diferença, meus irmãos. Porque quando nós estamos com a vida conturbada, angustiada, somente a paz de Jesus para acalmar o nosso coração aflito. Somente a paz de Jesus pode dar a nós o refrigério que ninguém pode dar. Essa saudação que Jesus faz com seus discípulos foi tão importante, meus irmãos, que Jesus repete ela no versículo 21. Jesus sabia que naquele momento, o que mais aqueles discípulos precisavam era de paz. E é assim, meus irmãos, que Jesus conhece também você. Naqueles momentos complicados que você passa, Jesus sabe que você está precisando da paz dele. Em tempo de angústia, de medo, dúvida, a paz de Cristo é a resposta para as nossas angústias. Não é uma paz que depende das circunstâncias externas, mas uma paz que vem da certeza de sua presença e do seu domínio sobre todas as coisas. No texto, percebemos que Jesus não apenas proporciona um conforto imediato, mas também estabelece a fundação para a missão futura dos discípulos, indicando que a paz é um presente, um legado que os discípulos devem compartilhar. É por isso, meus irmãos, que Jesus diz assim para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, a paz e o envio de Jesus continua para nós hoje. Mas não é qualquer paz. É uma paz de fruto de um compromisso. O discípulo de Jesus, a igreja do Senhor, recebeu uma missão de Jesus, que é pregar o Evangelho, que é compartilhar essa paz que somente Jesus pode dar. Talvez você conheça alguém que esteja com o coração aflito. Talvez você conheça alguém que esteja passando por problemas, por situações complicadas. E Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para que você leve o Evangelho para essa pessoa. Para que você fale para essa pessoa da paz que somente Jesus pode dar. Essa é a missão deles. Jesus diz para eles: a paz seja convosco. E agora diz também: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Essa é a missão dos apóstolos, essa é a missão do discípulo de Jesus. Sair, pregar, falar de Jesus Cristo, falar da verdadeira paz que somente o Senhor pode dar. Temos visto, meus irmãos, as guerras acontecendo. Rússia e Ucrânia já marcaram muitas reuniões para tratar sobre a paz. E assim também no Oriente Médio.
Mas todas essas a paz que eles tratam sempre são paz passageiras. Porque rapidamente uma das partes quebra um acordo e a guerra volta. A paz que Jesus oferece, irmãos, é diferente. É uma paz eterna, restauradora. É uma paz que você consegue experimentar apesar dos conflitos que você tem enfrentado. Apesar dos problemas, apesar das angústias, apesar das dores, você consegue experimentar essa verdadeira paz, porque essa paz vem de Cristo Jesus, o seu Salvador. Essa é a paz que Jesus oferece aqui, que Jesus diz para os seus discípulos. Mas esse texto, meus irmãos, ainda traz para nós uma segunda lição. A segunda lição que esse texto vai falar para nós é a respeito da falta de fé de Tomé. O verso 24 e 25 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Jesus apareceu para os seus discípulos na primeira vez, Tomé não estava. Mas agora Tomé está reunido com os discípulos e expressa uma dúvida cética. Se eu não vir, de modo algum acreditarei. Meus irmãos, Tomé representa todos aqueles que muitas vezes buscam a fé apenas nos sentidos humanos, na lógica. É um símbolo da dúvida que todos enfrentam em momentos de crise. Isso é verdade. Quando passamos por algum momento de dificuldade, enfrentamos crises, muitas vezes a nossa fé, meus irmãos, é balançada. Pessoas que passam por momentos difíceis da vida, complicados, procuram igrejas que trabalham com campanhas e dizem assim: vem aqui participar das 7 campanhas. E a pessoa vai lá, participa das 7 campanhas. Quando termina, o problema continua, as dificuldades continuam. E aí essa pessoa toma um choque: eu participei da campanha que me falaram, mas mesmo assim eu continuo enfrentando problemas, mesmo assim eu estou passando por angústia. E aí começa a duvidar: será que realmente Deus existe? Será que Deus realmente ouviu minhas orações? Tem gente que age assim, como Tomé. No momento da crise, tem a fé balançada. Tomé, que viu muitas manifestações de Jesus. Tomé, junto com os outros discípulos, ouviram a respeito que Jesus, o próprio Jesus falando, que iria ressuscitar. Usou até a história de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também passarei por isso. Não no ventre do peixe, mas no solo. E mesmo assim, vendo os milagres, vendo tudo que Jesus tem realizado, naquele momento crucial, Tomé duvida. Eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito nisso. A dúvida de Tomé, meus irmãos, nos ensina que a fé não pode ser apenas uma crença em relatos de terceiros.
Ela precisa ser uma experiência pessoal e transformadora com Cristo. Como Tomé, muitos de nós já duvidamos em algum momento na nossa jornada da fé. Deus entende nossas dúvidas, mas Ele também nos chama a confiar nele e a acreditar sem ver. Meus irmãos, a fé é um caminho de confiança no Senhor. Mesmo quando as circunstâncias não nos fornecem todas as respostas. Quando Jesus diz para Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está ensinando que a verdadeira fé é aquela que crê sem ver. Ela é uma confiança no Cristo ressurreto, mesmo sem evidência palpável. É assim, meus irmãos, que nós caminhamos. Quando nós passamos por aqueles momentos difíceis da vida, que parece que nós estamos num longo túnel, e a gente olha, parece que não vê saída. É nesse momento que o Senhor quer que você manifeste a fé verdadeira. Eu não estou vendo a saída, mas eu creio que o Senhor vai providenciar a saída. As lutas estão grandes, mas eu creio que o Senhor trará a vitória para mim. Essa é a fé, meus irmãos, que nós precisamos ter. É olhar para as coisas não com o olhar humano, mas com o olhar da fé, com o olhar na confiança do Deus todo-soberano que está sobre a sua vida, cuidando da sua vida, mesmo que você não esteja vendo. Esse é o Deus que se manifesta aqui e que diz: paz seja convosco. Mas ainda temos uma terceira lição desse texto. O encontro com o ressuscitado. Os versos 26 e 27 nos diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejam incrédulos, mas crentes. Aqui, meus irmãos, começa de fato mudar toda a história de Tomé. Ele tem um encontro. Nesse encontro com Jesus, vai acontecer aí a verdadeira transformação na vida de Tomé. O Cristo ressuscitado aparece diante dele, mostrando que venceu a morte, para ensinar a Tomé que ele também ressuscitará quando experimentar a morte. O encontro com Cristo ressuscitado, meus irmãos, nos ensina isso. Que assim como Cristo venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, isso significa, meu irmão, minha irmã, que nós também ressuscitaremos. Que a morte não é o fim. Que a morte não tem a última palavra, porque Cristo já venceu a morte por você. Essa é a grande esperança nossa. É por isso, meu irmão, minha irmã, que aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, quando a morte bate na sua porta, você não se apavora. Por que não se apavora?
Porque você sabe que você vai se encontrar com o seu Salvador, com Deus Todo-Poderoso, que prometeu a você que vai ressuscitar você. Essa é a experiência que Tomé tem. O encontro com o Cristo ressuscitado. E após esse encontro, vai acontecer algo profundo aqui, que é a quarta lição desse texto. A confissão mais profunda. Porque depois que Tomé encontra, vê Jesus, o verso 28 diz assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé manifesta a fé verdadeira, pois a verdadeira fé reconhece Jesus como Senhor. Mas a fé verdadeira reconhece Jesus como Deus pessoal, porque Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus é o seu Deus pessoal? Porque para Tomé ele é. A declaração de Tomé, meus irmãos, reflete uma transição da dúvida para a fé. Ao reconhecer Jesus como Senhor e Deus, Tomé não apenas crê na ressurreição, mas também proclama a divindade de Cristo. Um dos pilares da nossa fé cristã. Jesus sendo reconhecido como Deus e reafirma a crença em sua natureza divina. Jesus é Deus e homem. Essa é a declaração de fé que Tomé faz aqui. Senhor meu e Deus meu. Ele é o meu Deus pessoal. Ele é o meu Salvador. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Esse Deus é Jesus Cristo, que salvou você, que perdoou os seus pecados, que diz ao seu coração aflito, paz seja convosco. É esse Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo, que coloca você de pé, se você se encontra caído, que tira a angústia do coração e coloca em você a fé para crer no Cristo que venceu. É esse Deus poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Deus pessoal, que está entre nós, está dentro de você e que voltará para te buscar. Meu irmão, minha irmã, João capítulo 20, dos versos 19 a 29. Vemos uma jornada de transição. Do medo para a paz. Da dúvida para a fé. Da morte para a vida. A paz de Cristo não apenas acalma nossos corações, mas nos envia para testemunhar e viver a realidade do reino de Deus. O chamado que recebemos não é apenas para acreditar na ressurreição, mas para ser testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Esse é o ensino que esse texto deixa para nós. No domingo passado, celebramos a vitória sobre a morte. E neste domingo, estamos celebrando o Cristo ressuscitado, que venceu a morte para nos dar vida eterna. Para dizer para mim e para você que chegou aqui nesta noite,
Para você que está passando por alguma situação que tem deixado o seu coração aflito, o Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, diz a você: paz seja convosco. Para a gente concluir, 3 aplicações desse texto deixa para nós. Primeiro, em momentos de medo, insegurança, que possamos ouvir a voz de Jesus dizendo: paz seja convosco. Segundo, que a nossa fé seja um reflexo de uma experiência pessoal com Cristo, como Tomé teve, a ponto de Tomé dizer: Senhor meu e Deus meu. E em terceiro e último lugar, vivamos como discípulos a missão que Cristo nos deu, levando a paz e o Evangelho de Cristo para todos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Caparacione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Caparacione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.